Bom dia, bom dia, graça e paz. Segura aí só um pouquinho, gente. Aleluia. Bom dia, gente. Mais uma oportunidade. 7/4/2021. Até aqui nos ajudou o Senhor. Que privilégio nós temos. Privilégio da vida, privilégio de mais uma manhã, tendo as misericórdias do Senhor renovada sobre a nossa vida, privilégio de poder servir ao Senhor. E isso me inspira, isso me traz ânimo a cada manhã, a cada dia, de poder servir, poder contribuir com a minha vida, com o meu ministério. Eu oro para que o Senhor renove as suas forças, renove a sua fé, te levante com poder e grande glória, e que Ele nos livra de todo mal agora mesmo, em nome de Jesus. Amém? Bom dia para você, boa tarde, boa noite, não sei qual horário que você vai ver a nossa live. Espero que você a veja com expectativa e com seu coração aberto para aquilo que Deus quer falar e conduzir e nos conduzir. Amém? Nós estamos já em Gálatas capítulo 5. Lembrem-se que nós estamos aqui na live Momento de Fé, o estudo dos Gálatas. Queria fazer aqui um anúncio importante. Lá no meu Instagram, eu lancei lá uma nova forma de a gente nos relacionar, né? Você vai poder enviar a sua pergunta lá no meu Instagram, psi.natanaelrodrigues. Desculpa, gente. Mexendo com tinta lá na igreja, o negócio tá feio. arroba psi.natanaelrodrigues. Você vai poder mandar a sua pergunta, sua dúvida, e nós vamos responder rapidinho lá. Vai ser muito interessante. Gostaria que você participasse. E aqui, segunda, quarta e sexta, nós estamos aqui no Instagram da igreja, né, nas lives Momentos de Fé, o estudo dos Gálatas. E nós estamos agora no capítulo 5, e agora já no verso 24 e 25, que é, segundo a instrução de Paulo, o caminho da vitória, o caminho para sermos e experienciarmos o ser mais que vencedor. Paulo vai dizer, verso 24 e 25, ele vai dizer: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E verso 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então Paulo diz que são duas coisas, né, que nos coloca na condição de vitoriosos, que é o experienciar a crucificação da carne com suas paixões e concupiscências e viver no Espírito, né? Então, nós vamos trabalhar hoje a ideia da crucificação da carne. A primeira coisa que a gente precisa entender, e que eu confesso que eu tinha muita dificuldade de perceber isso, porque aí às vezes é necessário você atentar para o verbo no original, né? A expressão no original. Então, quando Paulo diz aqui, apesar de que até lendo o verso 24, dá para a gente entender isso, mas a gente passa no nosso legalismo, a gente passa e coloca isso aqui como uma lei. Mas Paulo diz, e os que são de Cristo crucificaram. Veja, o verbo está onde? O verbo está onde, gente? O verbo está no passado, no presente. O verbo está
no passado. E no original, o verbo crucificar, está lá no grego, está no tempo aoristo, que indica que é algo que nós fizemos uma vez por todas. Fizemos no passado. Quando que nós crucificamos a nossa carne? Na nossa conversão. Aleluia! No momento em que cremos em Cristo, estamos nos identificando com a sua morte. Dessa forma, foi ali, naquele momento, que nós cremos em Cristo, que nós entregamos a nossa vida a Jesus, que a nossa carne, com suas paixões e concupiscências, foi crucificada. Foi ali. O verbo está no aoristo, que chama, que indica que é algo que já fizemos. Não é uma guerra, uma batalha, um esforço diário. Eu preciso crer que minha carne, com suas paixões e concupiscências, já foram crucificadas. Então pronto, se a minha carne com minhas paixões e concupiscências foram crucificadas, então eu não tenho que ficar todo dia sofrendo com isso. Eu preciso entender, pronto. Morto não tem vontade. Mas a vontade... Calma, você está aí. Você não deixou de ser humano. Mas se você crê e recebe no seu espírito que você já foi crucificado com Cristo, morto não tem vontade. Então, quando vier a vontade do pecado, vier o desejo do pecado, é só você entender que isso não existe mais. Isso não faz parte mais da sua vida. É isso que Paulo está falando. Que os que são crucificados, que os que são de Cristo, crucificaram a sua carne. Uma vez que já crucificamos a carne, devemos mortificá-la diariamente. Então, se eu entendo que eu já estou crucificado com Cristo, então quando vier a vontade do pecado, eu dizer, não, isso não faz parte mais da minha vida. Esse é o verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento é o reconhecimento que eu falhei, que eu era um pecador, mas que eu não quero mais aquela vida. Você não fez isso na conversão? Você não recebeu Jesus? Você não levantou a mão? Eu quero receber Jesus. Eu quero, a partir de agora, viver uma nova vida em Cristo. O meu passado já não me interessa mais. O que eu fazia lá atrás já não me interessa mais. O que eu quero agora é viver para Cristo, para honrar a Cristo. Então, você se arrepende da vida de pecado e decide viver uma nova vida. Nessa decisão de viver uma nova vida, você então crucifica a sua carne com as concupiscências e experimenta o novo nascimento. Gálatas 2, 19 e 20 diz: estou crucificado com Cristo, tá vendo? Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, quer dizer, eu ainda estou aqui, né? E esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, né? Então, eu vivo pela fé. Então, agora é o seguinte, eu não vivo mais na carne, eu não vivo mais na prática e na satisfação dos meus desejos carnais. Então, isto é o que o pastor Aloísio, ele fala aqui, que eu acho interessante, né? Se você morreu, se você crucificou a sua carne, né, com Cristo, então agora basta mortificá-la diariamente. Isto é, basta você declarar: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, o morto não tem vontade. Aleluia! Então, se você entende isso, se isso é verdade no seu coração, se isso passa a ser uma realidade aí no seu coração, então, a vida cristã, a sua vida cristã vai ser caracterizada por duas substituições. Caracterizada por duas substituições. A primeira, aquela que foi realizada na cruz quando Cristo morreu em seu lugar. Então, ele morreu em meu lugar. Isso é uma marca da vida cristã. Alguém morreu por mim. Então,
E no lugar da minha morte, eu recebo vida. No lugar da minha condenação, eu recebo vitória. Aleluia. Eu recebo a justificação. Então, essa é a primeira substituição. Alguém morreu no meu lugar. E a segunda substituição, ela deve ocorrer no meu dia a dia. Como assim? Cristo agora vive em mim. Então, Natanael morreu. Quem vive agora? Cristo. Amém? Como é que você mortifica a carne? Primeiro, crendo que alguém morreu no seu lugar. Que alguém morreu no seu lugar. Então, você foi crucificado com ele. Amém ou não amém? Você foi o quê? Crucificado com ele. Então, eu fui crucificado com Cristo. Pronto. Então, eu fui crucificado com Cristo. E qual que é a segunda substituição? Se eu fui crucificado com Cristo, a segunda verdade é essa. Eu preciso entender que agora já não vivo mais eu. Eu estou morto. Morto não tem vontade, morto não tem desejo, morto não se expressa, morto não reage. Não é assim? O morto não reage. Então, agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, no meu lugar, na minha vida, agora está a vida de Deus. Então, eu fui crucificado, primeira substituição, alguém morreu por mim. Segunda substituição, se eu já não tenho mais vida, agora Cristo vive em mim. Então, é importante a gente entender e perceber essas duas coisas e crer, entender e perceber. Então, eu fui crucificado e agora eu preciso mortificar diariamente. Como que eu mortifico? Entendendo a segunda substituição. Cristo morreu por mim. Cristo habita em mim. Então, o que prevalece agora é a vontade dele, não a minha. Aleluia? Amém? Por que é importante a gente entender isso? Eu até falei domingo um pouco sobre as duas condições que devem ser observadas no processo do novo nascimento. Não sei se você lembra. Eu disse que uma coisa é ser perdoado dos pecados. E é verdade, todos nós fomos perdoados dos nossos pecados. Mas o apenas ser perdoado não resolve o seu problema. Né? E então a gente precisa perceber que o sangue de Jesus, ele elimina os nossos pecados. Mas Deus quer algo a mais. Então, a crucificação de Jesus, né, a nossa identificação com Cristo na sua morte, o derramar do sangue, vamos falar assim para ficar mais fácil, ele diz para nós, você foi perdoado. É assim que quando a gente olha para a cruz, a gente não lembra disso, você foi perdoado. Ok, mas ser apenas perdoado te coloca ou te mantém na condição que você está ou que você tinha. Então, um pecador perdoado. E Deus tem algo muito mais excelente para mim e para você. Deus não quer que você seja um pecador perdoado. Deus quer que o pecador morra. Entendeu? Quando a ideia de estarmos crucificados com Cristo, a ideia de Deus é que você morra, que o pecador morra, que aconteça então um novo nascimento, que você deixe de ser um pecador e que você se identifique com Cristo, para que de fato sejamos um filho semelhante a Jesus. Vamos entender isso dando um exemplo. Digamos que todos nós éramos um limoeiro que produzia apenas frutos azedos de morte. Digamos que você era um limoeiro e que você produzia apenas frutos azedos de morte. Pelo sangue de Jesus, o Filho de Deus, então ele eliminou, né, todos aqueles frutos de morte. Pronto, então o sangue
me purifica, me limpa. Então, o sangue me purificou de todos aqueles frutos de morte. Então, nós passamos a ser um limoeiro limpo, um limoeiro sem os frutos de morte, sem limão, né? Mas ainda continuamos com a natureza de limoeiro. Então, você pensa, então eu sou limoeiro, gerando frutos de morte, azedo, o sangue de Jesus vem e me limpa, eu deixo de produzir os frutos de morte, mas eu continuo limoeiro. Então, olha o que é importante a gente pensar. Então, o que Jesus veio fazer? Qual que é a ideia de Deus? A ideia de Deus é, então ele pegou a mim, pegou a você, limoeiro, e nos enxertou na videira. Você sabe que um enxerto, né, de uma árvore, de uma planta frutífera, quando enxertada em outra árvore, ela não vai produzir o mesmo fruto. Alguém vai dizer, não, a laranja enxertada no limão, ela vai conseguir continuar produzindo laranja. Mas, na verdade, a essência é outra, porque ela está recebendo a seiva do limão, ou vice-versa. Então, o limoeiro enxertado na laranja, ele vai produzir um outro fruto, porque agora ele está recebendo a seiva da laranja, apesar de ser limão. Então, a natureza é mudada a ponto de produzir um fruto diferente. Então, foi o que Deus fez conosco. Pegou o limoeiro, para você entender, e enxertou na videira. Agora, o limoeiro, ele recebe a vida de Deus, a vida, né, da videira. E agora, esse limoeiro passa a produzir, né, não mais limões azedos de morte, mas ele passa a produzir uvas, aleluia, fruto da vida. Olha que coisa linda, que maravilha, que milagre extraordinário. O sangue de Jesus, ele pode tirar o seu pecado, mas não pode mudar a sua natureza. Então, quando você é perdoado, só o problema do pecado é resolvido. O sangue de Jesus resolve o problema do pecado. Mas é necessário a cruz, o processo da cruz, para que aconteça a crucificação. Então, o sangue trata com o pecado, mas a cruz trata com o pecador. Aleluia! Então, o sangue trata com o pecado, mas a cruz trata com o pecador. Então, vamos entender melhor isso aqui para a gente concluir hoje. Então, quando eu penso na cruz, quando eu penso na morte de Jesus, eu preciso entender. O sangue resolveu o problema do meu pecado, mas eu continuava pecador perdoado. Lembra? Eu continuava um limoeiro, né, que ainda gerava frutos azedos. Eu fui isento ou perdoado daqueles limões que eu gerei anteriormente, mas eu continuo sendo limão e gerando frutos azedos. E aí eu vou precisar de perdão de novo. Por que a gente fala que o problema do pecado foi resolvido na cruz? Porque lá na cruz, na crucificação, você deixou de ser limoeiro. Uau! Na crucificação, você deixou de ser pecador. Se você foi crucificado com Cristo, você ressuscitou com Ele. E a sua nova natureza, a sua nova identidade é de filho de Deus, justificado pela fé. Qual que é a sua nova identidade? Você agora é justiça de Deus na terra. Está comigo aí? Vocês estão caladinhos? Está comigo? Está entendendo? Então, eu fui crucificado. Então, nós somos incluídos na morte de Cristo. Então, a questão de pecador é uma questão de nascimento. Nós nascemos pecadores porque herdamos a natureza pecaminosa de Adão. Um pecou, todos pecaram. Então, ser pecador não é questão nem de escolha. Nós nascemos pecadores. Agora, nós temos também que crer que, assim como por um pecado entrou no mundo, assim também por aleluia, veio a justiça. Aleluia. Então, o pecado resolve, o sangue resolve o problema do meu pecado, mas a crucificação resolve o problema da minha natureza. Uau! Oh, glória!
Então, quando nós entendemos e experienciamos essa verdade, que eu fui crucificado com Cristo, aqui está sendo resolvido o problema da minha natureza. Eu estou deixando de ser, então, pecador, apesar de crer que pecador perdoado, mas eu estou deixando de ser um pecador perdoado. Então, a obra é completa, a obra é perfeita. Por isso que a gente precisa crer e descansar na obra consumada de Cristo na cruz, porque a obra de Cristo é perfeita. Quando ele derrama o sangue, ele resolve o problema do pecado. Mas quando ele morre na cruz em meu lugar, ele resolve o problema da nossa natureza. Aleluia! Aleluia! Então, quando Cristo morreu, nós fomos incluídos na sua morte. Declara isso todos os dias. Quando ele morreu, eu fui incluído na sua morte. Romanos 6,6 diz: sabemos isso, que foi crucificado com ele, Jesus, o nosso velho homem. Nós somos crucificados com ele. A lógica é muito simples. Um morreu por todos, logo todos morreram. 2 Coríntios 5,14. Cristo morreu por mim, Cristo morreu por você. Nós podemos descansar nesta realidade. Nós fomos incluídos na sua morte. Nós estávamos com ele na cruz. Você crê nisso? Nós estávamos incluídos com ele na cruz. Então, ali, sangue derramado, problema do pecado resolvido. A nossa morte com ele, o problema da natureza devolvido. Então, por isso que eu falei aqui na live passada, que a vida no Espírito, que Paulo vai sugerir no verso 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, a vida no Espírito, ela é essa novidade de vida. Ela é resultante do novo nascimento. Não é resultante do esforço, entendeu? Não é resultante do esforço do Natanael, não é resultante do seu esforço. É resultante do novo nascimento. E aonde acontece o novo nascimento? Na sua conversão. Na sua conversão, quando você acredita naquilo que foi feito na cruz por você. Então, quando você entende o que aconteceu na cruz, você arrepende dos seus pecados, o problema do pecado é resolvido. E o problema da natureza é resolvido. A natureza pecadora é mortificada, é crucificada. E então você agora vai andar no Espírito. Então, o fruto do Espírito nunca pode ser resultado de um grande esforço pessoal. Lembra? Os que são de Cristo crucificaram. Não é um esforço todo dia para crucificar. Nós somos crucificados com Cristo. Não é uma questão de nos violentarmos diariamente para tentar ser aquilo que não somos. Não é uma questão de maquiagem ou de mudança exterior, mas é uma questão de mudança íntima no coração, uma questão de fé. Eu fui crucificado, eu já estou morto, eu não tenho mais vontade, agora é Cristo que vive em mim. Aleluia! Você precisa crer nisso, que Deus não quer que você seja apenas perdoado. Quantas pessoas estão vivendo esta realidade na igreja, no cristianismo, né? Que creem que são perdoados e aí vivem um esforço contínuo, uma tentativa louca e desesperada para não pecar. E quanto mais você tenta não pecar, mais você peca. Quanto mais você, Paulo vai falar, aquilo que eu não quero, que eu não quero fazer, eu faço. Mas o que eu quero, eu não faço. Aí está a derrota da humanidade. Por mais que o limoeiro tenha consciência de que o fruto que ele produz é azedo, por mais que ele não queira produzir, ele vai produzir. O limoeiro só vai deixar de produzir fruto azedo no dia que ele permitir ser enxertado na videira e receber vida, a seiva da videira. E aí ele não vai fazer mais esforço. O fruto que ele vai produzir é um fruto
resultante desta união, né, da morte do limoeiro e da inclusão na crucificação, né, no enxerto. O fruto que ele vai produzir é fruto deste novo momento, dessa nova natureza, dessa nova realidade. Então, nós não obtivemos a vitória sobre o pecado pelo nosso esforço. O que nós precisamos é entender que recebemos uma nova natureza. Todos nós éramos filhos da serpente e tínhamos dentro de nós a natureza da serpente. Mas Deus nos amou e resolveu fazer de nós seus filhos. Então ele planejou o milagre. Ele nos matou. Já estou crucificado com Cristo. Ele nos matou e nos fez ressuscitar. Eu imagino a ideia de Deus, né? Pegando toda a humanidade e crucificando com Cristo, matando todo mundo. Eu não quero mais vocês pecadores. Eu não quero pecadores perdoados. Eu quero filhos. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Talvez você pergunte, como que ele nos matou? Como que nós morremos? Na crucificação. É ali que ele colocou o homem, todos os homens em Cristo. E em Cristo matou todos. Todos morrem aí com Cristo. Todos. Uau! Agora, para muitos, é fácil acreditar que foi perdoado. Talvez você tenha essa dificuldade. É fácil acreditar que foi perdoado, mas é difícil acreditar que foi liberto da escravidão do pecado. Tem gente que tem dificuldade. Não, esse ensino da graça não entra na minha cabeça. Como assim? Como assim? Eu agora estou livre da escravidão do pecado? Eu continuo sendo pecador, eu continuo produzindo o pecado. Se você acredita assim, você ainda está no nível apenas do sangue, do derramar do sangue. Mas você ainda não entendeu a cruz. Porque desde o primeiro derramamento de sangue, perdão estava sendo liberado, cura estava sendo liberada. Mas tudo isso só foi resolvido na plenitude na cruz. Então a gente não pode entender só o derramar do sangue. Nós temos que entender a cruz. Senão não precisava Jesus ter ido para a cruz. Ele podia só ter derramado sangue. Ele podia ter derramado os 7 derramamentos de sangue. Não precisava ter crucificado. Ele podia ter derramado. Podia ter furado as mãos de Jesus para sair sangue, para resolver o problema da mão. Podia ter furado do seu lado para sair. Entendeu o que eu estou dizendo? Não, mas o que traz a solução plena é a cruz. É a morte na cruz, porque a morte na cruz me inclui, te inclui. E nos inclui no sentido de fazer morrer a nossa natureza e nos enxertar na videira. Aleluia. E a partir dali, então, nós darmos novos frutos. Então, eu quero terminar aqui hoje, de novo, lendo para você o verso 24. Os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscência. Abandone todo o esforço humano no sentido de alcançar vitória e fazer a vontade de Deus. Enquanto você estiver, escute isso. Nossa, isso aqui, quanto que isso aqui me libertou? Enquanto você estiver se esforçando, significa que você está vivo. É você se esforçando. O fruto do Espírito é gerado sem esforço. Aleluia. Aleluia, aleluia. É sem esforço. Você começa a produzir sem esforço. Então, eu estou me esforçando. Eu tenho que me esforçar, porque senão eu peco. Eu tenho que me esforçar, senão eu vejo o site pornográfico. Eu tenho que me esforçar, senão eu olho para todas as mulheres na rua. Eu tenho que me esforçar. Então, você está vivo. Você não morreu com Cristo. Você é até um pecador perdoado, mas você continua vivendo. E aí tem algo perigoso. Por quê? Porque o pecador perdoado, escuta isso, ele não experimentou ainda o novo nascimento. Porque quem experimenta o novo nascimento? Quem morreu. Quem morreu com Cristo experimentou o novo nascimento. Então, de repente, você até arrependeu dos seus pecados, mas não nasceu de novo. Uau! Eu estou numa luta travada. Não, precisa nascer de novo.
necessário vos é nascer de novo. Porque se morremos com Cristo, não temos mais, a nossa natureza carnal não nos domina mais. E eu vivo agora no Espírito. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, toda vez que o inimigo quiser fazer você pecar, fique parado. Não faça coisa alguma. Apenas volte-se para o Senhor, que habita em você, e diga: Senhor, eu entrego a Ti, eu me entrego a Ti agora. Eu me rendo nas Tuas mãos. Eu mortifico a minha vontade, porque eu já estou crucificado com Cristo. O pecado não me domina mais. Aleluia. Eu não posso vencer pelo meu próprio esforço, mas eu creio que o Senhor já venceu na cruz por mim. E agora eu piso na cabeça do diabo e vivo esta nova vida, a vida em Cristo. Já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. No começo, você vai ver que vai ter uma batalha, né, da carne com o Espírito. Vai ter uma batalha. No começo, essa batalha vai ser muito visível, vai ser muito sensível. Mas com o passar do tempo, porque você é o que você declara, com o passar do tempo, você vai começar a experienciar essa realidade de forma automática. O pecado não vai ter domínio mais sobre você. Então você vai experimentar isso de forma automática. Simplesmente você não vai viver mais isso. O pecado não vai ter mais domínio sobre você, porque agora você foi enxertado em Cristo. E enxertado em Cristo, sua natureza foi mudada. Aleluia. Bom dia, pastor Zemar. Graça e paz. Então, enxertados em Cristo, sua natureza foi mudada. E os frutos que você produz agora são os frutos de justiça. Você e eu, nós somos a justiça de Deus na terra. Deus abençoe você. Nós estamos aqui já no verso 24 de Gálatas, capítulo 5. Que a boa mão do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em o nome do Senhor Jesus. Na sexta-feira, nós vamos avançar um pouco mais e estudar o verso 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Vai ser sensacional. Creio que há mais revelação de Deus para o nosso coração e para a nossa vida. Deus abençoe. Até breve, querendo Deus.